Boa noite. Olá a todos. Hoje vamos falar sobre acionamento de motores elétricos, unidade 1, seção 2. Vamos estudar hoje a influência dos motores de movimentação linear e rotativo. Os movimentos lineares e rotativos são também determinantes na análise para a seleção do motor e também do sistema de transmissão mecânica. Consequentemente, afeta o tipo de acionamento para a partida dos motores, que irá garantir na carga os requisitos de torque e velocidade necessários. Influência dos motores, dos modelos de movimentação linear e rotativo. O modelo de movimentação rotativo é o movimento natural produzido pelo motor elétrico, mas a forma como este motor será instalado na aplicação demanda uma certa análise sobre a forma construtiva. Não é correto, por exemplo, instalar um motor elétrico para trabalhar no sentido vertical em ambientes severos, com baixo grau de proteção, A gente chama esse grau de proteção IP, que está relacionado a sólidos e a água, Tem toda uma tabela lá desses graus de proteção, que são uma seleção é uma seleção de números que, que a gente tem aí, de números de 1 a 6 para peças, para moléculas, para corpos sólidos e para água, tá bom? Sendo que sua estrutura foi projetada para trabalhar no sentido horizontal, em ambientes limpos e de baixo impacto. Até que ponto isso pode afetar o funcionamento do motor? Quando mudamos a forma de instalação, estamos adaptando um suporte para fixar este motor. Com isso, aumentamos o atrito interno da máquina e externo também, e as proporções de perdas e comprometemos o funcionamento do mesmo. Além de afetar o grau de proteção IP, os efeitos são visíveis e severos, diminuindo a vida útil do motor, tornando-o propício a frequentes paradas de manutenção por quebra mecânica ou curto-circuito, além de contaminação no processo produtivo se ocorrer oxidação. A figura ao lado de um motor elétrico sobre os efeitos da ferrugem e corrosão devida à oxidação exemplifica o efeito da seleção não adequada quanto ao tipo do motor em uma aplicação e, logicamente, o quanto um processo de manutenção, quando falho, contribui para a depreciação do motor. Então, a gente temos aqui o motor foi mal dimensionado, Foi mal escolhido, porque aqui deve ser um ambiente com muito ácido que fez esse ataque à superfície desse motor. Aplicações com motores em movimentos rotativos são utilizados em diversos cenários. Situações de tração, elevadores de potência, furação, torneamento, fresamento, esteiras, etc. Os movimentos lineares que se dão por meio de motores rotativos são obtidos com acoplamento do motor
em um sistema linear para transmissão de potência, como o de guias lineares ou cremalheiras, por exemplo. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de guias lineares, onde o motor aqui é geralmente usado em portões, aí, né, um exemplo mais claro, essa peça que se movimenta, né, e aí abre e fecha o portão. Apesar de termos diversas aplicações com motores CA de corrente alternada, é comum usarem motores CC de corrente contínua, como ou motor de passo ou servomotores, quando se trata de alta precisão. Então aqui temos os exemplos, né, do motor de passo, servo, né, e motor CC aqui, tá bom? Influência dos modelos de movimentação linear e rotativo. O que diferencia os movimentos rotativos e lineares, apesar de usarem semelhantes sistemas mecânicos de transmissão, é a forma como deslocam a carga. Nos modelos rotativos, a carga ou os efetuadores giram sobre o mesmo eixo. A gente tem o eixo de carga e atuadores. Já nos modelos lineares, a carga ou os efetuadores apenas deslocam do ponto A ao ponto B. Tipo, aqui for o ponto A ao ponto B. Influência dos motores de movimentação linear e rotativa. Esses conjuntos mecânicos lineares são facilmente encontrados para a movimentação de portões, esse caso aqui, né? Deslocamento de peças em sistemas prismáticos, atuação dos eixos de controle numérico computadorizado, são os tornos CNC, né? A gente vê aqui. Podem resultar muitas perdas na eficiência caso se utilize conjuntos com folgas ou mal condicionados. Então aqui a gente tem também um motor linear de esteira aqui, tá? E aqui eu também um motor linear. Tanto o motor como a transmissão mecânica a serem utilizados levam em consideração os requisitos de carga, né? Que são torque constante, entre outros. Então vamos lá. Torque constante. Cargas de torque constante são aplicações que mantêm constante o torque entregue à carga, mesmo a velocidade aumentando ou diminuindo. Comum em sistemas transportadores, guindastes e tração. Aqui temos também uma carga variável, né? Torque variável, melhor. Cargas de torque variável são proporcionais à velocidade, utilizados com maior frequência em ventiladores, centrífugos, sopradores industriais aqui, e motorbombas de ar. Então aqui a gente tem ventiladores industriais, sopradores industriais e motobomba. Potência constante. Cargas de potência constante, comumente aplicados em tornos mecânicos, furadeiras e fresadoras, no qual a baixa velocidade é necessário alto torque. Conforme a velocidade aumenta, o torque diminui. Então, mesmo sendo com baixa velocidade, um torque alto aqui. Inércia elevada. Cargas com inércia elevada são cargas que exigem muito torque para entrar em movimento e baixo torque para mantê-la, associadas a máquinas de grande porte, com ventiladores, sopradores, prensas e máquinas de lavagem. Aqui nós temos as prensas, né, que representam aí, aqui também um soprador, né, outra prensa, que são equipamentos que precisam
assim dizer, um elevado torque na partida. Motores classe H. Em sistemas de transmissão, é comum você ter perdas de potência ocorrendo devido às engrenagens, polias dentadas, correntes, suportes causados pelo atrito entre a superfície, né? Entre a superfície também, viscosidade do lubrificante, deslizamento e desalinhamento entre correia e polia. Aqui temos um exemplo do desalinhamento entre correia e polia. Aqui errado, aqui também, né? Pode ver, cria uma angulação entre as polias. Aqui, além de uma angulação com mudança de grau da peça, aqui também uma angulação e aqui certo, né? O estudo de viabilidade para levar uma empresa ao nível de melhor de eficiência energética requer, muitas vezes, a troca dos motores convencionais por motores de alto rendimento, pois motores convencionais são produzidos com materiais de qualidade inferior aos que de alto rendimento, o que resulta em perdas maiores pela sua própria forma construtiva. Então aqui a gente vê, né, a sequência aqui de alto rendimento, alta eficiência, super prêmio e ultra prêmio. Esse aqui é o que está na lei, que a lei exige, né? Porém, aqui a gente vê que, nesse caso, são motores a VEG, que nós temos níveis de rendimento bem acima do especificado. Aqui temos o avanço dos motores a decorrer dos anos, né? Conforme há um aumento de rendimento, o motor vai ficando cada vez menor e consegue fazer mais trabalho. Motor de alto rendimento Premium IR3, né? Esse aqui, ó, IR3, alto rendimento. Ainda sobre ele tem o Super Premium e R5 Ultra Premium. Né? Quando nós temos motores de alto rendimento, o que a gente tem? Diminuição do custo da energia elétrica, consomem menos. Diminuição do custo de manutenção, modernização do parque industrial, desconto no plano de troca de motores, redimensionamento do estoque. Tipos de perdas em motores elétricos por sistemas mecânicos e elétricos. Sabe-se que a potência entregue no eixo do motor elétrico é menor que a potência de alimentação, ou seja, rendimento. Porém, o que causa tais diferenças são as perdas internas do motor. Olha lá, explore a galeria e conheça os tipos de perdas do motor. Então, a gente tem aqui, né, a energia que chega à potência ativa. E antes de chegar aqui, nós tivemos diversos tipos de perda, como perdas parasitas nos enrolamentos secundários. Resistência dos enrolamentos. Aí é uma perda mecânica. Então, nós temos aqui perdas no cobre dos enrolamentos. E o outro tipo de perda, perdas no material, do metal do estator, que são perdas por esterese ou perdas parasitas de Foucault. Aqui a gente tem um aprofundamento, né, do que a gente está dizendo. Perdas por efeito Joule nas bobinas de estator e de rotor. Então, a gente tem as perdas por efeito Joule na bobina do estator, né, perdas do cobre do estator e perda do cobre do rotor. Então, tudo que vem vindo para cá, a potência de entrada, né, vai ter aí as perdas, né, até a potência de saída. Então, quais são as perdas totais? No rotor são as perdas no ferro, as perdas também por efeito Joule. No estator, nós temos aí as perdas no ferro e as perdas por efeito Joule. Lembrando que as perdas no ferro também, a gente pode ter Foucault e esterese aqui. E outras perdas, perdas mecânicas e perdas dispersas. Tipos de perdas em motores elétricos por sistemas mecânicos e elétricos.
Saber identificar e conhecer elementos mecânicos e as perdas ocorridas serão um grande diferencial para o profissional. Pode-se melhorar a forma como se analisa e dimensiona os projetos de acionamentos, além de sempre haver a possibilidade de minimizar o impacto. Por isso, a importância de seu estudo. Então, para se escolher o motor adequado, é necessário conhecer todas essas particularidades que a máquina está passando ou passará. A partir daí, é mais interessante fazer a escolha correta do motor. Então, muito obrigado para os que assistiram a essa aula aí. Até outro dia.